você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Olá, queridos amigos e amigas, quero saudar a cada um e cada uma de vocês para esta celebração de hoje, com as senhas previstas para esta semana, que encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Na promessa de que nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos leva a descansar, Ele traz alívio para nossas almas, quando a Ele nos achegamos com o coração puro e sincero, queremos celebrar também este momento de oração, este momento de meditação, hoje mais uma vez online, já que o Sínodo ainda não aprova as celebrações presenciais, inclusive a Igreja toda ainda recomenda que não se volte às celebrações presenciais por enquanto. Por isso o fazemos mesmo que online, em nome do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos convido para um breve momento de oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, nós te agradecemos por mais este dia que tu nos presenteias. Pedimos que tu envies o teu Santo Espírito sobre nós hoje, para que ele ilumine as nossas almas e nos dê ouvidos atentos para ouvir a tua santa palavra. Bondoso Deus, nós também, como pessoas pobres, miseráveis e pecadoras, confessamos-te todos os nossos pecados e injustiças que temos cometido em pensamentos, palavras e ações. Com elas, em algum momento, causei a tua ira, merecendo o teu castigo nesta vida e na eternidade. Todos esses pecados pesam em minha consciência e me arrependo deles profundamente. Peço-te, por causa da tua misericórdia infinita e da inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, pobres pessoas pecadoras. Perdoa-nos todos os nossos pecados, concede-nos a força do teu Santo Espírito para melhorar as nossas vidas, hoje e sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos e amigas, no dia 15 de agosto é comemorado o início das atividades do que hoje é conhecido como a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, ou seja, a OASE. O primeiro grupo de mulheres que se reunia com propósitos em comum foi fundado na cidade de Rio Claro, São Paulo, no dia 15 de agosto de 1899, ou seja, ontem comemorou seus 121 anos. Esta data foi escolhida para marcar também a liberação por parte do governo da época para que religiões não católicas pudessem construir locais de culto com uma aparência de igreja, pois até então, apesar de liberado o culto,
O local para que isso acontecesse não poderia se assemelhar a uma igreja. Ou seja, estes locais não lhes era permitido ter torre ou sinos, por exemplo. E a partir daquele ano foi liberada a construção de sinos e torres. Com o tempo foram se definindo objetivos variados e os propósitos destas ligas de senhoras evangélicas, que a princípio surgiu acompanhando a tendência do século XIX, da emancipação e consolidação da participação ativa das mulheres na sociedade, especialmente na Europa daquela época, e isso, como uma tendência mundial, veio também para a América Latina e, portanto, para as nossas comunidades e nossa igreja no geral. Em 1907, forma-se a Sociedade Evangélica de Senhoras de Blumenau, com o objetivo de auxiliar pessoas da comunidade em questões de saúde materna e educação infantil. Estes eram alguns dos primeiros propósitos daqueles grupos de mulheres. Outros objetivos daquele grupo também eram como ajudar as pessoas que enfrentavam dificuldades nas colônias de imigrantes, como garantir algum tipo de assistência para gestantes na hora do parto e como promover a educação pré-escolar de crianças, levando em consideração os valores da fé e da cultura tão valorizada pelos imigrantes naquela época. Com esses objetivos, ali em Blumenau, surgiram os primeiros hospitais e escolas infantis por iniciativa desta união de senhoras evangélicas. E isto se tornou uma tendência e se espalhou, se estendeu por muitas outras comunidades Brasil afora. Mas não diferente de outras histórias, os grupos formados por senhoras evangélicas também enfrentaram dificuldades. Por exemplo, durante os períodos de guerra, e especialmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil torna-se inimigo do regime nazifascista alemão da época. Mas com determinação, profunda revisão e reorganização, as senhoras evangélicas superaram estas dificuldades e conseguiram se reorganizar. Em 1938, os tantos grupos organizados em seus sínodos decidiram fundar uma irmandade para a formação de diaconisas brasileiras. Naquela época também começaram a ser formados os pastores em uma instituição própria aqui no Brasil, que hoje é conhecido como a ESTE, ou Escola Superior de Teologia. Ou seja, uma certa dependência com a Europa ou da Europa foi sendo aos poucos superada, à medida que surge uma consciência sobre a necessidade de se atender à realidade do nosso país, a realidade brasileira. Com o tempo, as diversas ligas de senhoras pelo Brasil foram se unificando sob uma mesma nomenclatura e finalmente surge a OASE como nome, né? Ela já exercia atividades muito antes, mas então ela resolve fazer a fusão de todos os seus grupos, dando então origem à Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Muitos anos de atividades deste grupo se passaram até que em 1984 foi estabelecido o lema da OASE: comunhão, testemunho e serviço. São estas as palavras que definem o que uniu a OASE e ainda definem as suas três principais áreas de atuação. E essas três palavras não apenas resumem o ser e agir da OASE,
mas também deveriam definir o ser e agir de todas as pessoas cristãs que se dedicam e se preocupam em ser sal e luz para o mundo. É verdade consolidada que para toda a Igreja, a oase sempre foi uma importante coluna de manutenção e sustentação das comunidades, sempre trabalhando muito junto. Foi sempre uma importante frente de trabalho da Igreja e assistência com quem necessitava, praticando assim a diaconia e o serviço. Em seus grupos que acolhem, celebram, cantam, oram, compartilham e vivenciam tantas experiências, pode-se experimentar a comunhão, base da convivência cristã. A mudança na vida das pessoas, promovidas por este grupo, pelos tantos grupos de oase que temos, é sentida por todos e todas nós, e é o testemunho que precisa e deveria ser exercitado no dia a dia das pessoas cristãs. Por isso, queridos amigos e amigas, a oase é, com toda a sua história, serviço, ação e testemunho, presente em tantas comunidades pelo Brasil afora, assim como na nossa própria paróquia temos os nossos grupos de oase. A oase é digna de reconhecimento, valorização, em sua incessante busca por ajudar as pessoas por meio da valorização da fé e da vida. Parabéns à oase pelos seus 121 anos. E que assim como escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, continue a oase espalhando o seu perfume de comunhão, testemunho e serviço, sendo sempre um grupo que trabalha por tentar descobrir a comunidade que Cristo quer e com seu próprio jeito de torná-la realidade em nosso mundo de hoje. Assim como toda a história da oase, da própria ISLB ou da Igreja em todo o mundo, assim como a história do próprio povo de Deus, mudam as realidades, mudam os tempos, as pessoas e mudam os desafios. Mas permanece a palavra de Deus que nos orienta a servir na comunhão e no testemunho. E para terminar, eu gostaria de ler o Salmo 100, que pode identificar muito um salmo, um lema que é levado adiante, que leva adiante a obra da oase, que diz o seguinte: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz, ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus.
meus pecados, perdoa-nos todos, ouve a nossa voz, Senhor. Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor, e seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém, Senhor. Convido a todos e todas vocês para orarmos. Oremos. Amado e misericordioso Deus, especialmente hoje te agradecemos pela história da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Que a comunhão, o testemunho e o serviço deste grupo sejam inspiração para todas as frentes de trabalho que se realizam em nossa Igreja. Abençoa a cada pessoa que se coloca em favor do próximo, sem esperar retorno, favor ou admiração em troca. Que possamos, como irmãos e irmãs unidos pela fé, lutar sempre pela implementação e pela realização do Teu reino aqui e hoje. Senhor, também te pedimos pelas pessoas enfermas, que Tua mão piedosa se estenda sobre todas as pessoas que sofrem. Acompanha os enlutados e enlutadas do nosso mundo, e especialmente te pedimos pelas pessoas que são vítimas das injustiças causadas por nossos insaciáveis desejos egoístas. Senhor, queremos pedir especialmente que Tu derrames Tuas bênçãos sobre as pessoas que estiveram de aniversário nos últimos dias, que elas possam viver muitos e muitos anos com saúde, paz e a alegria que a fé em Ti nos proporciona. Bondoso Deus e Pai, tudo isso e muito mais te pedimos com a oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo todos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus acompanhe e guarde cada um e cada uma de vocês, que Ele venha sobre vós e derrame a sua paz e as suas bênçãos a cada um e cada uma de vocês, hoje e sempre. Amém.